filha do CEO milionário, aponta para a mendiga e grita: "Ela é minha mãe." Mas a mendiga não disse nada, apenas entregou um objeto que fez ele entrar em pânico. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O sol batia forte sobre a praça central da cidade. Barracas com alimentos, roupas e brinquedos estavam montadas, e voluntários iam de um lado para o outro, organizando a distribuição. Eduardo Almeida observava tudo com atenção. Vestia uma camisa social clara com as mangas dobradas e estava com os olhos presos na movimentação. Sua filha, Alice, de 6 anos, estava ao seu lado, segurando firme uma pequena foto da mãe que nunca conheceu. "Papai, tem muita gente com fome aqui, né?" Alice perguntou, com os olhos atentos às famílias que se aglomeravam pelas barracas. "Tem, filha. É por isso que fazemos isso. Todo ano", respondeu, abaixando-se para ficar na altura dela. Alice olhou de novo para a foto. Mariana estava sorrindo, com o cabelo preso num coque simples. No pescoço, um relicário em forma de coração. A menina tocou a imagem com delicadeza. Esse colar era da mamãe? Eduardo engoliu seco. Não falava de Mariana com tanta frequência. Não porque quisesse esconder, mas porque ainda doía. "Era assim. Eu dei para ela no dia em que soubemos que você ia nascer." Alice sorriu. "Eu queria ter conhecido ela de verdade. Ela te amaria muito, mais do que tudo." Ele passou a mão nos cabelos da filha, tentando manter o tom firme. Enquanto caminhavam devagar pela praça, Alice parou de repente. Estava olhando para um canto, onde uma mulher sentada no chão mexia em uma sacola rasgada. A roupa dela era velha e os cabelos, bagunçados, caíam sobre o rosto. Mas o que chamou a atenção de Alice não foi isso. Foi o colar pendurado no pescoço da mulher. Um relicário em forma de coração, exatamente como o da foto. Alice arregalou os olhos, largou a mão do pai e correu. "Mamãe!" gritou. Eduardo sentiu o corpo gelar. Demorou 1 segundo para entender. Quando percebeu, correu atrás dela. "Alice, espera!" A menina já estava ajoelhada diante da mulher. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. "É você! É você, mamãe!" A mulher ergueu o rosto. Tinha o olhar perdido, a pele marcada pelo tempo nas ruas. Mas algo na expressão dela fez Eduardo parar por 1 segundo. Ela apertava o relicário contra o peito, com força, como se fosse tudo o que tinha. Eduardo se aproximou confuso, com o coração acelerado. Pegou a mão de Alice, tentando puxá-la com cuidado. "Filha, essa senhora, ela não é sua mãe." Alice olhou para ele determinada. "É sim, olha o colar, é igual, é o mesmo da foto. Ele tem aquele risquinho na lateral e tem uma parte que não fecha direito. É o da mamãe, pai." Eduardo olhou de novo. O relicário era idêntico. E o detalhe do fecho quebrado, era impossível ela saber disso só pela foto. A mulher tremia. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não dizia nada. "Senhora," Eduardo falou baixo, "posso ver esse colar?" Ela hesitou. Por 1 segundo, parecia que ia sair correndo, mas a voz de Alice quebrou o silêncio. "Por favor, deixa a gente ver." A mulher olhou para a menina. Seus olhos, tão parecidos com os de Alice, ficaram mais suaves. Ela tirou o relicário devagar e entregou para Eduardo. Ele abriu com as mãos trêmulas. Dentro, uma foto antiga. Ele e Mariana, os dois juntos, sorrindo. Tirada anos atrás, em uma viagem simples, quando ainda sonhavam com uma vida tranquila. O mundo pareceu parar. "Mariana", sussurrou ele, sentindo as pernas fraquejarem. A mulher abaixou o rosto, encostando o queixo no peito, mas não negou. Alice abraçou as pernas dela com força. Eu sabia que você estava viva." Eduardo se ajoelhou, olhando bem nos olhos da mulher.
Mariana, sou eu, Eduardo. É você? É mesmo você? Ela olhou para ele com expressão vazia, como se estivesse tentando lembrar de algo muito distante. Eu conheço essa voz. Ele segurou as mãos dela. Você está viva. Meu Deus, você está viva. Ela balançou a cabeça confusa. Sussurrou algo que ele quase não ouviu. O hospital, a luz forte, a dor. Alice olhou para o pai. Papai, ela precisa de ajuda. Eduardo respirou fundo, tentou se recompor. Vamos levá-la para um hospital. Ela está fraca, está ferida, mas agora está com a gente e eu não vou deixar mais ninguém tirar ela de nós. A mulher ainda não reagia direito, mas quando Alice tocou seu rosto com as duas mãos pequenas, ela fechou os olhos e uma lágrima escorreu. Eduardo olhou para os voluntários da empresa e acenou para um deles. Chama o carro. Vamos agora. Ele olhou para Alice, que estava com os olhos brilhando. Você trouxe sua mãe de volta, filha. Alice sorriu. No carro, Eduardo mantinha os olhos na mulher sentada ao seu lado, ainda segurando o relicário com força. Alice estava no banco de trás, com o corpo inclinado para frente, os olhos fixos em Mariana, como se tivesse medo que ela sumisse de novo. Está tudo bem, mamãe. A gente está indo para um lugar seguro, disse Alice baixinho, como quem fala com um passarinho machucado. Mariana não respondeu, apenas segurava o colar contra o peito, como se aquilo fosse a única coisa que a mantinha ali, presente. Eduardo olhou de novo para o relicário, tentando entender o que sentia. O objeto era exatamente o mesmo que ele havia dado para Mariana no dia em que ela contou que estava grávida. Era impossível ser coincidência. Mariana, você lembra de mim? Perguntou a voz baixa. Ela virou o rosto devagar, os olhos vazios, olhou para ele por alguns segundos e depois abaixou a cabeça. Eu não sei, disse com dificuldade. Sou eu, Eduardo, seu marido. Você teve uma filha comigo. A Alice, você lembra dela? Mariana não respondeu. Fechou os olhos por alguns segundos, como se tentasse puxar algo da memória. Mas nada vinha com clareza. Essa menina, ela me chamou de mãe, murmurou. Porque você é a mãe dela. E sempre foi. Eduardo respondeu firme. Alice tocou o ombro da mulher. O colar é igual, mamãe. É igual àquele da foto. Eu sempre olhava para ele antes de dormir. Mariana virou devagar para a menina. Olhou bem nos olhos dela. Algo ali fez seus olhos ficarem marejados. Você tem os olhos verdes, disse num sussurro. E o cabelo do papai, Alice completou, tentando sorrir. Eduardo se encostou no banco, passou a mão no rosto, sem saber se ria ou chorava. Era tudo surreal, mas tão real ao mesmo tempo. O carro estacionou em frente ao hospital particular. Era discreto, reservado, longe dos holofotes. Eduardo queria proteger Mariana de tudo e de todos. Vamos entrar. Vai ser rápido. Eles só vão cuidar de você. Você precisa descansar, disse, abrindo a porta para ela. Mariana hesitou. Eduardo viu o medo. Eu estou com você. E a Alice também. Nada vai te machucar aqui, garantiu ele, estendendo a mão. Mariana olhou para ele por um segundo, depois para a filha. Por fim, segurou a mão dele com cuidado. Os dedos estavam frios e trêmulos. No corredor do hospital, enfermeiras abriram espaço assim que reconheceram Eduardo. A médica já estava esperando. Mariana foi levada para exames, enquanto Alice e Eduardo ficaram na sala ao lado. Ela está com medo, disse Alice, abraçada ao pai. Eu sei, filha, mas agora ela não está mais sozinha. Você acredita que é ela mesmo? Eduardo demorou um pouco para responder. Pegou o relicário que Mariana havia deixado sobre a maca. Quando vi isso aqui, eu senti como se tivesse voltado no tempo. É o mesmo arranhão, o fecho quebrado e a foto dentro. Como ela teria isso se não fosse ela? Alice ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou, eu acho que o coração dela sabia que a gente estava esperando.
Eduardo olhou para a filha e sentiu um nó na garganta. Você é mais forte do que eu, Alice. Muito mais. Horas depois, a médica voltou. Ela está fisicamente estável, muito desnutrida, sinais claros de vida nas ruas. Também identificamos marcas antigas de feridas mal cicatrizadas. Mas o mais preocupante é o estado psicológico. Eduardo se levantou. Ela teve algum tipo de surto? Não. Mas ela parece estar confusa. Fala pouco e, quando fala, mistura frases desconexas. Ela mencionou um hospital, luzes fortes, gritos. Pode ter sofrido algum trauma intenso. Eduardo respirou fundo. Eu quero a melhor equipe cuidando dela. Já estamos providenciando, respondeu a médica. Alice puxou a manga da blusa do pai. Ela vai lembrar da gente? Vamos fazer de tudo para que sim. Naquela noite, Eduardo ficou sentado ao lado da cama onde Mariana dormia, com Alice deitada no sofá da sala ao lado. A cada movimento dela, ele se levantava, aflito. Por volta das 3 da manhã, Mariana murmurou algo. Eduardo se aproximou. Mariana, está com dor? Ela abriu os olhos, ainda sonolenta. Olhou para ele. Você voltou, sussurrou. Eduardo sentiu o coração apertar. Eu nunca saí. Foi você que desapareceu. Mas agora está aqui. E vamos descobrir tudo. Juntos. Ela fechou os olhos de novo e uma lágrima escorreu até o travesseiro. Eduardo pegou o relicário e o colocou de volta ao pescoço dela com cuidado. Bem-vinda de volta. Na manhã seguinte, o quarto ainda estava silencioso quando Alice entrou de mansinho. Segurava um papel nas mãos e olhava com cuidado para a mãe, que continuava deitada, com o olhar perdido no teto. Mariana piscava devagar, como se ainda não tivesse certeza de onde estava. Alice se aproximou da cama. Eu fiz um desenho para você, falou baixinho. Mariana virou o rosto com lentidão. Seus olhos encontraram os de Alice por um instante, e dessa vez não desviaram. Você é minha filha? Alice sorriu com delicadeza. Sou sim. A gente esperou muito tempo por você. Mariana olhou para o desenho. Era simples. Ela, Alice e Eduardo de mãos dadas, com o relicário no pescoço. Eu sonhei com isso, murmurou, mas parecia só um sonho. Eduardo apareceu na porta e ouviu a última frase. Se aproximou em silêncio. Não é mais um sonho, Mariana. Você está aqui, com a gente. Ela olhou para ele, confusa. Eu conheço você, não conheço? Sim, você me conhece. Eu sou o Eduardo. A gente se casou. Você me chamou de amor muitas vezes. Mariana apertou o cobertor com os dedos. Seu corpo parecia encolhido, como se estivesse tentando se proteger. Minha cabeça está toda bagunçada. Eu sei, ele respondeu calmo. Mas não precisa lembrar de tudo agora. O importante é que você está segura. Alice segurou a mão da mãe. Você tem os mesmos olhos que eu, mamãe. Isso quer dizer que a gente é igual, né? Mariana não respondeu. Apenas apertou de leve a mão da filha, como se estivesse tentando sentir algo que ainda não conseguia alcançar. Eduardo observava tudo com o coração apertado. Queria abraçá-la, dizer que tudo ia ficar bem, mas sabia que era cedo demais. Depois do café da manhã, Eduardo levou Mariana para uma sala mais reservada no hospital. Alice ficou com uma enfermeira assistindo o desenho. Mariana, você lembra de alguma coisa? Algum detalhe do que aconteceu depois que Alice nasceu? Ela fechou os olhos e balançou a cabeça. Só lembro de uma luz forte, muito barulho, gritos. Depois, nada. Disseram que você morreu, me entregaram um atestado, disseram que o corpo foi cremado. Eu aceitei aquilo, eu acreditei. Mariana parecia ouvir, mas também parecia distante, como se estivesse lutando contra a própria mente. Acordei em um lugar gelado, gente gritando,
Gente amarrada. Eu tentei fugir, me seguraram. Ela parou, respirou fundo. Depois só lembro da rua. Eduardo sentiu um aperto no peito. Você passou 6 anos nas ruas, sem memória? Ela olhou para ele, os olhos começando a encher de lágrimas. Eu não sabia quem eu era. Eu me sentia vazia, mas quando vi aquela menina, quando ela gritou, mamãe, alguma coisa em mim se acendeu. Ela sentiu você, Mariana. A Alice sabia, mesmo sem nunca ter te visto de verdade. Mariana passou a mão no relicário. Esse colar é o que me manteve viva. Eu não sabia por quê, mas nunca tirei ele. Nunca. Eu dei esse colar para você no dia em que descobrimos que você estava grávida. Foi o dia mais feliz da minha vida. Ela fechou os olhos de novo, como se quisesse puxar essa memória do fundo. Você me chamou de meu amor naquela noite e disse que ia cuidar de mim para sempre. Falou devagar. Eduardo se aproximou mais, sentou na cadeira ao lado dela. E eu ainda vou. Eu não vou deixar você sozinha de novo. Mariana encostou a cabeça na parede. O silêncio ficou por alguns segundos até ela murmurar. Eu não sei se consigo ser a mãe dela. Você está viva. E isso já é tudo para ela, respondeu ele. Ela virou o rosto e encarou ele. Pela primeira vez, com menos medo. E você vai conseguir me olhar todo dia sabendo o que eu virei? Eu só vejo você, a mulher que eu amei, que me deu a nossa filha. Tudo o que aconteceu não muda isso. Mariana engoliu seco. Eu queria lembrar mais por ela. Vai lembrar, mas agora só descansa. Vamos devagar. Quando voltaram para o quarto, Alice pulou do sofá e correu até a mãe. Quer ver mais um desenho? Quero sim, disse Mariana com um pequeno sorriso. Alice se ajeitou ao lado dela, como se já fosse rotina. Eduardo olhou a cena e sentiu um pouco de paz. Clara chegou ao hospital com uma pasta fina nas mãos e um olhar atento. Era assistente social e amiga antiga de Eduardo. Quando ele ligou, explicando o que havia acontecido com Mariana, ela não pensou 2 vezes antes de ajudar. Ela está acordada? Clara perguntou, assim que encontrou Eduardo no corredor. Está, mas ainda muito confusa. Tem momentos em que parece presente e outros em que se fecha completamente. Isso é esperado, depois de tudo que ela passou. Clara olhou em direção ao quarto. Eu posso falar com ela? Pode sim, mas devagar. Ela ainda está tentando entender que está viva, sabe? Clara entrou no quarto com calma. Mariana estava sentada na cama, com Alice ao lado desenhando mais uma cena da família. Mariana segurava o relicário com as 2 mãos, como se fosse um escudo. Oi, Mariana, eu sou Clara. Estou aqui para te ajudar a entender algumas coisas. Mariana observou a mulher com cautela. Me ajudar como? A juntar as peças da sua história. Ninguém deveria passar pelo que você passou, e agora precisamos saber o que realmente aconteceu. Mariana não respondeu, apenas olhou para Alice por um instante. Eu acordei em um lugar estranho, cheio de gritos. Depois, só lembro da rua. Dormia onde dava, comia o que achava, sempre com medo. Clara sentou na cadeira ao lado. Você lembra qual hospital foi? Mariana fechou os olhos, tentando puxar qualquer detalhe. Tinha uma porta vermelha e uma escada que fazia barulho quando alguém subia. Eu ouvia um sino. Era sempre muito frio. Clara anotou tudo. Isso já ajuda. Eu vou começar por hospitais públicos que tinham maternidade naquela época. Vamos cruzar com registros de pacientes que deram entrada sem documentos. Do lado de fora do quarto, Eduardo aguardava com impaciência. Quando Clara saiu, ele foi direto ao ponto. E aí? Vou investigar o hospital onde Alice nasceu. Aquela noite foi um caos, segundo o que você me contou. Pode ter havido um erro no registro de óbito. Um erro? Eles me disseram que ela morreu, me entregaram um papel, cremaram um corpo. Justamente por isso,
Se houve confusão, pode ter sido com outra paciente. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. E se nunca tivessem me dado resposta nenhuma, talvez eu tivesse procurado mais. Mas me deram um fim e eu aceitei. Clara colocou a mão no ombro dele. Você confiou no sistema. Agora a gente vai descobrir onde tudo deu errado. Enquanto Clara começava a investigação, Eduardo voltou para o quarto. Alice estava contando para Mariana como foi o primeiro dia de aula dela naquele ano. Tinha uma menina com o mesmo nome que o meu, e eu falei, mas você tem mãe viva? E ela falou que sim. Aí eu fiquei quieta, mas agora posso dizer que eu também tenho. Mariana sorriu. Era um progresso. Você desenha bem, disse ela, olhando o papel colorido. Eu treino todo dia, respondeu Alice, cheia de orgulho. Eduardo observava a cena e sentiu uma mistura estranha. Alegria por vê-las juntas, dor por saber tudo o que Mariana perdeu e raiva por ter acreditado na morte dela sem questionar mais. No dia seguinte, Clara voltou com novidades. Eduardo, eu encontrei um relatório antigo do hospital onde Alice nasceu. Ele mostra que naquela mesma noite outra mulher faleceu após uma hemorragia. Mariana entrou em coma. Você está me dizendo que houve uma troca? Sim. E pior, quando ela acordou meses depois, foi transferida para uma ala psiquiátrica, sem documentos, sem ninguém para buscá-la. Ela foi registrada como indigente. Eduardo levou a mão ao rosto. Eles me disseram que ela tinha morrido e me deram um atestado. Ninguém conferiu nada. A correria daquela noite, o surto que houve no hospital, virou um erro que ninguém corrigiu. E Mariana? O que aconteceu com ela naquela ala? Clara respirou fundo. Só vamos saber direito se conseguirmos os arquivos médicos. Mas é provável que ela tenha fugido em algum momento sem saber quem era. Eduardo ficou em silêncio. Depois falou, eu vou processar esse hospital, não só por ela, mas por todas as pessoas que passaram por isso e não tiveram ninguém por elas. Vai ser um processo difícil, mas você tem razão. Alguém precisa responder. Naquela noite, Eduardo contou tudo a Mariana. Eles erraram, Mariana. Te confundiram com outra mulher. Você entrou em coma e quando acordou, ninguém soube quem você era. Ela o via com os olhos fixos no nada. Depois olhou para ele com voz fraca. E você? Você me procurou? Ele segurou a mão dela. Eu chorei todo dia. Enterrei um vazio. Mas agora sei que devia ter cavado mais fundo. E me perdoo um pouco, porque agora te encontrei. Ela fechou os olhos e pareceu respirar mais leve. A sala do diretor do hospital público estava abafada, mesmo com o ar-condicionado ligado. Eduardo mantinha as mãos cruzadas sobre a mesa, firme. Ao lado dele, Clara observava tudo com atenção. O diretor, um homem na faixa dos 50 anos, remexia papéis tentando manter a compostura. Isso aconteceu há 6 anos. A maioria da equipe daquela época não trabalha mais aqui. Ele disse, olhando de relance para Eduardo. Isso não apaga o erro, respondeu Eduardo com a voz firme, sem elevar o tom. Vocês me deram um papel dizendo que minha esposa tinha morrido. Cremaram alguém no lugar dela, e ela foi largada como indigente numa ala psiquiátrica. Houve um surto naquela noite. A emergência estava lotada, a maternidade sem vagas, muita confusão. Eu sinto muito, Sr. Eduardo. Clara se inclinou para a frente. Nós localizamos o relatório de uma paciente que entrou em coma naquela madrugada. Mariana Almeida. Depois disso, ela desaparece dos registros. Foi esse desaparecimento que acobertou o erro? O diretor hesitou. Um paciente foi de fato transferido sem identificação para a ala psiquiátrica. Ficou internado por meses, depois fugiu. Não conseguimos reencontrá-la. E ninguém procurou saber quem era? Eduardo questionou. Vocês não pensaram que aquela mulher poderia ter família?
Os profissionais fizeram o que podiam na época. O hospital estava no limite. Eduardo se levantou. E por causa disso, minha filha cresceu sem mãe e minha esposa passou anos nas ruas. Isso não pode ser tratado como um detalhe. O diretor engoliu em seco, depois fez um gesto para a recepcionista. Chame o Dr. Valmir, por favor. Ele era o responsável pelo plantão naquela noite. Está aposentado, mas mora perto. Talvez ele possa esclarecer melhor. Pouco tempo depois, um senhor de cabelo branco entrou na sala. Caminhava devagar, apoiado numa bengala. Eduardo Almeida disse, assim que o viu. Eu lembro de você. Eduardo ficou surpreso. O senhor estava lá? Estava sim. Lembro bem daquela noite. O hospital estava em colapso. Um surto de infecção, gente morrendo na fila. A sua esposa teve uma hemorragia logo depois do parto. Foi levada direto para a cirurgia. Depois, sumiu do sistema. Sumiu? Ninguém sabia onde ela estava. Recebemos a informação de que tinha falecido, mas quando tentaram localizar o corpo, tinham 2 cadáveres sem identificação. Um foi cremado com o nome dela, o outro nunca soubemos. Eu me aposentei 2 meses depois. Clara anotava tudo. Isso é gravíssimo e precisa ser documentado. Valmir se sentou cansado. Na época, ninguém queria falar disso. Foi um erro atrás do outro. Mas essa mulher, ela não merecia esse fim. Fico aliviado que tenha sido encontrada com vida. Eduardo respirou fundo. Estava exausto. Queria respostas, mas ouvir aquilo só tornava tudo mais real. Ela está viva, mas muito machucada. Perdeu anos da vida. E tudo por causa de um erro que poderia ter sido evitado. De volta ao hospital particular, Alice brincava no sofá do quarto, com lápis de cor espalhados, enquanto Mariana observava em silêncio. Ela mexia no relicário, abrindo e fechando devagar. Eduardo entrou com calma. Oi, meninas, trouxe um suco. Alice correu e pegou o copo. Eu desenhei a gente no parque, papai. Depois quero mostrar. Claro, filha. Daqui a pouco quero ver todos. Ele se aproximou de Mariana, entregando o outro copo. Fui até o hospital onde você teve a Alice. Descobrimos o que aconteceu. Ela o olhou, curiosa, mas sem falar. Você entrou em coma após o parto. Durante um caos no hospital, seu nome foi confundido. Disseram que você tinha morrido. Outra mulher foi enterrada no seu lugar. E você foi parar numa ala psiquiátrica, sem nome, sem ninguém para te buscar. Mariana ficou em silêncio. Apertou o relicário com força. Então, ninguém me procurou lá? Eles te perderam no sistema. E eu confiei demais na palavra deles. Eu sinto muito, Mariana. Eu devia ter feito mais. Eu devia ter questionado. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos. Eu acordei num lugar escuro. Me seguraram. Deram remédios que me deixavam tonta. Eu gritava seu nome. Mas ninguém acreditava que eu era alguém. Eduardo se sentou ao lado dela. Agora você está aqui, e ninguém vai tirar você de novo de perto da gente. Alice se aproximou com o desenho. Olha, mamãe, a gente está no balanço. Mariana pegou o papel com as mãos trêmulas. Sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Está lindo, obrigada. Alice abraçou a mãe com cuidado, apoiando a cabeça no ombro dela. Agora você voltou. E vai ficar com a gente para sempre, né? Mariana fechou os olhos. Eu prometo que vou tentar. Eduardo olhou para as duas e pensou que mesmo no meio de tanta dor, ainda havia espaço para recomeçar. Os dias seguintes foram cheios de pequenas mudanças. Mariana começou a responder melhor ao tratamento. Ainda estava frágil, tanto no corpo quanto na mente, mas algo nela começava a se reorganizar. Eduardo percebia isso nos olhares mais longos que ela trocava com Alice, nas palavras que, mesmo com medo, ela forçava a dizer.
Clara também continuava ao lado da família, ajudando com os trâmites burocráticos para que Mariana pudesse recuperar seus documentos. Achei seu registro de nascimento e o da certidão de casamento, Clara contou, entrando no quarto com uma pasta fina nas mãos. Vai demorar alguns dias, mas sua identidade será atualizada. Vamos tirar uma nova foto. Você vai ter seu nome de volta. Mariana segurou os papéis com cuidado. Parecia não acreditar que seu nome, perdido por tanto tempo, estava ali impresso, intacto. Eu quase esqueci que esse era meu nome inteiro, Mariana de Souza Almeida. Ele sempre foi seu, Eduardo disse, sentado ao lado dela. Mariana abaixou os olhos. E agora eu sou o quê? Viúva? Casada? Uma mulher desaparecida que voltou? A pergunta saiu num tom baixo, quase como se ela falasse sozinha. Eduardo respondeu sem pensar muito. Você é a mãe da Alice e está viva. O resto a gente resolve com calma. Alice chegou logo depois, segurando uma caixa de lápis e um papel dobrado. Mamãe, hoje eu desenhei você indo me levar na escola. Você quer ver? Mariana abriu o papel e sorriu. Estava ali, desenhada de vestido claro, de mãos dadas com Alice, em frente a um portão colorido. Você acha que eu vou conseguir fazer essas coisas? Claro que vai. Alice respondeu com naturalidade. A gente vai juntas. Naquele fim de tarde, Eduardo conversava com Clara no corredor do hospital. Eu pensei que, agora que ela voltou, tudo se resolveria rápido. Mas não é simples. Não é mesmo, Clara concordou. O trauma que ela viveu não desaparece com comida e abrigo. Mas o que vocês têm aqui, essa conexão entre os três, isso ajuda. Eu me culpo todo dia, Clara, por não ter questionado mais, por ter deixado aquela história de morte me calar. Você também estava machucado e confiou nos médicos. O erro foi deles. Agora está fazendo tudo o que pode. Dentro do quarto, Mariana passava por uma nova sessão com a terapeuta. Era uma mulher de fala suave, que não forçava nada. Mariana segurava o relicário, como fazia todas as vezes. Quer me contar o que sente quando segura esse colar? A terapeuta perguntou. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. É a única coisa que ficou comigo esse tempo todo. Quando eu estava perdida, eu apertava ele e tentava lembrar quem eu era. E o que vem agora quando você o segura? Um dia em que o Eduardo me deu esse colar e disse que nossa filha ia ser linda. Ele colocou nas minhas mãos e disse que era meu coração, para eu nunca esquecer dele. A terapeuta sorriu, mas manteve o tom neutro. Você lembra disso com clareza? Está vindo aos poucos. Às vezes parece que foi ontem. Às vezes, não sei se foi real ou se estou inventando para me proteger. Tudo o que você sente é válido. O corpo e a mente fazem o que precisam para sobreviver. Agora você está reconstruindo. Depois da sessão, Eduardo entrou devagar no quarto. Mariana estava com o olhar cansado, mas firme. Quer caminhar um pouco lá fora? O jardim é calmo. Ela hesitou, mas depois concordou com um leve movimento de cabeça. No jardim, caminharam devagar. Eduardo respeitou o silêncio, deixando que fosse ela quem decidisse se queria falar. Quando eu fugi daquele lugar, eu só queria sumir. Eu estava com medo, ninguém me ouvia. Mariana parou, olhando as flores baixas do canteiro. Eu comecei a andar e nunca mais parei. Você passou por coisas que eu nunca vou entender por completo, Eduardo disse com sinceridade. Mas quero estar aqui agora, com você, com a Alice. Ela o olhou de lado. E se eu nunca for a mesma? Se eu não lembrar de tudo? Se eu não conseguir ser aquela mulher de antes? Eu não quero a mulher de antes. Quero você. Hoje. Do jeito que for possível. Ela respirou fundo. Depois falou. A Alice me chama de mãe sem pensar. E eu estou tentando sentir que sou. Ela te ama.
e confia em você. Isso já é um recomeço. Mariana olhou para o céu, que começava a escurecer. Então vamos tentar. Um passo de cada vez. Eduardo tocou de leve na mão dela. Dessa vez ela não afastou. Mais tarde, Eduardo entrou no quarto com Alice, que segurava uma caixinha nas mãos. Fizemos uma coisa para você, disse ele sorrindo. Alice entregou a caixinha à mãe. É pra gente ficar sempre conectadas. Mariana abriu a tampa devagar. Dentro havia um relicário quase igual ao seu, só que menor. Dentro dele, uma foto das duas juntas, tirada no dia anterior. Agora eu tenho um também, disse Alice mostrando o colar no pescoço. Assim a gente se reconhece sempre. Mariana não conseguiu segurar as lágrimas. Ela olhou para Eduardo, emocionada. Obrigada por isso. Foi ideia dela, ele respondeu. Ela disse que o coração dela queria ficar junto do seu. Mariana puxou Alice para perto e a abraçou com cuidado. Você é a coisa mais bonita que já aconteceu comigo. Mesmo eu não lembrando de tudo, eu sinto isso. Eu também sinto, disse Alice sem largar o novo colar. Um tempo depois, Eduardo e Mariana caminhavam pelo corredor do hospital. Não havia pressa. Mariana andava devagar, observando tudo como se fosse a primeira vez. Você parece mais leve hoje, Eduardo comentou. Acho que pela primeira vez estou acreditando que eu não estou mais perdida. Isso faz sentido. Você passou muito tempo se protegendo do mundo. Eu ainda tenho medo, ela confessou. Nas vezes, no meio da noite, eu acordo assustada, como se ainda estivesse naquele lugar. Eu imagino, e não vou fingir que vai ser fácil esquecer. Mas agora você tem ajuda, e tem a gente. Mariana parou, olhou para ele. Obrigada por tudo. No final do dia, a notícia de que Mariana estava viva começou a vazar na imprensa. Um jornalista apareceu na portaria do hospital pedindo entrevista. Eduardo foi chamado para lidar com isso. Não vamos expor ninguém, ele disse com firmeza ao segurança. Essa história é dela, não da mídia. Mariana soube do ocorrido e ficou apreensiva. Eles vão atrás de mim? Vão tentar. Mas você tem o direito de ficar em paz. Eu vou proteger você. Ela olhou para ele, séria. Eu não quero ser a mulher que voltou dos mortos. Só quero ser a mãe da Alice e viver em paz. É só isso que você vai ser. Eu prometo. Era domingo de manhã e o hospital estava mais calmo do que o normal. O sol entrava pelas janelas, deixando o quarto de Mariana um pouco mais iluminado. Eduardo preparava uma pequena saída para que Mariana e Alice pudessem passar um tempo fora dali. Nada grandioso. Só uma ida ao parque, para respirar ar puro, sentar na grama e talvez rir um pouco. Está pronta? Eduardo perguntou com um leve sorriso, segurando a mochila com água, lanches e uma pequena manta. Mariana hesitou por um segundo. Estava com uma roupa simples, o cabelo preso, o colar no pescoço como sempre. Faz tempo que não ando de mãos dadas com ninguém lá fora, disse, olhando para o reflexo no espelho. Nem lembro a última vez que estive num parque. Então hoje vai ser um recomeço, ele respondeu. A Alice está animada desde ontem. Ficou horas separando brinquedos para levar. Ela é tão cheia de luz, Mariana comentou em voz baixa. Às vezes me pergunto se mereço essa chance com ela. Eduardo se aproximou devagar. Você está aqui, e isso já é tudo o que ela precisa agora. No parque, Alice corria pela grama, sorrindo, como se estivesse mostrando o mundo pela primeira vez para a mãe. Mariana a seguia com o olhar, sentada num banco ao lado de Eduardo. Ela me lembra você quando era mais nova, Eduardo disse. Alegre, impulsiva, cheia de perguntas. Mariana sorriu, sem dizer nada. Ficaram alguns segundos em silêncio, até Alice voltar com 2 galhos na mão. Vamos brincar de cabaninha? Ela perguntou, animada. Mariana olhou para ela, um pouco sem saber o que fazer. Eu não sei se lembro como...
Eu ensino. É só a gente colocar os galhos assim e cobrir com a manta, Alice respondeu, explicando como se fosse a coisa mais importante do mundo. Tudo bem, Mariana disse, se levantando com cuidado. Vamos tentar. Elas se sentaram na grama e Alice começou a montar a estrutura com toda a paciência de uma criança. Mariana observava cada movimento, surpresa com a leveza que a menina trazia. Você é muito boa nisso, Mariana comentou. A Clara me ensinou uma vez, quando eu estava triste. Ela disse que construir coisas ajuda a acalmar o coração. Mariana ficou quieta por um momento. E você ficava triste? Às vezes, sim. Principalmente quando eu olhava sua foto e imaginava como seria se você estivesse aqui. E agora? Agora estou feliz, Alice disse sorrindo. Eduardo observava tudo de longe, tentando conter a emoção. Era difícil não se comover com aquele momento. No fim da tarde, os três voltaram para o hospital. Mariana carregava o desenho que Alice havia feito enquanto estavam sentadas na grama. Era mais um retrato das duas juntas, com corações em volta. Posso colar esse na parede do quarto? Alice perguntou. Claro que pode. Vai ser a primeira coisa que eu quero ver quando acordar. Mariana respondeu. Alice então virou-se para ela, com um tom mais sério. Mamãe, você sabia que eu sempre sonhava que você voltava? No meu sonho, você me reconhecia e me chamava de filha. Às vezes, eu chorava quando acordava, porque achava que nunca ia acontecer. Mariana ficou em silêncio. A garganta apertou. Eu não lembrava do seu rosto, filha. Mas alguma coisa dentro de mim sentia que tinha alguém me esperando. Alice se aproximou, abraçou a mãe com força e falou, com a cabeça encostada no peito dela. Eu esperei e valeu a pena. Mariana segurou a filha nos braços e fechou os olhos. Aquele abraço não foi contido, foi inteiro. Mais tarde, sozinha com Eduardo, Mariana falou com sinceridade. Eu tenho medo de não dar conta. Ela é tão viva e eu estou remendada por dentro. Todos nós temos medos, mas você não precisa ser perfeita. Só precisa estar aqui, tentando. Ela confia tanto em mim e eu sinto que estou voltando, aos poucos, como se cada momento com ela colasse um pedaço de mim de novo. Eduardo pegou a mão dela com carinho. Ela é sua ponte e você é o lar dela. Vocês se encontraram de novo. Isso é o que importa. Você tem razão. Então vamos seguir assim, um passo de cada vez. E se você escorregar, a gente segura juntos. Mariana soltou o ar devagar. Obrigada por não desistir de mim. Nunca passou pela minha cabeça, nem por um segundo. Semanas depois, Eduardo entrou no escritório do advogado com os documentos em mãos. O processo estava pronto para ser protocolado. Mariana tinha concordado em seguir com a ação contra o hospital, mas o nervosismo dela só aumentava à medida que o dia da audiência se aproximava. Eles precisam responder pelo que fizeram com ela, disse Eduardo, entregando a pasta sobre a mesa. Não só por nós, por todas as pessoas que ficaram esquecidas naquele sistema. O advogado, um homem calmo e direto, concordou. A gente tem provas fortes, e o depoimento dela pode ser decisivo. Está tudo no caminho certo, mas vai ser difícil emocionalmente. Eu sei, mas ela merece justiça. Na tarde do dia seguinte, Mariana se preparava para a sessão com a terapeuta. Estava mais quieta que o normal, o que não passou despercebido por Eduardo. Está tudo bem? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Estou com medo, Mariana respondeu. Medo de reviver tudo. Medo de ficar presa naquela sensação de novo, de estar sozinha e ninguém ouvir. Você não está mais sozinha e não precisa forçar nada. Só diga o que conseguir, o que sentir. Nós vamos estar aqui. Ela olhou para ele, os olhos sérios. Eu passei anos me escondendo dentro de mim. Falar sobre isso agora me dá vergonha, como se eu ainda estivesse presa naquela cama. Eduardo segurou a mão dela com firmeza.
Você sobreviveu. E isso não é motivo de vergonha. É força. A sala do tribunal era pequena e discreta. A audiência não tinha plateia, mas o nervosismo no ar era forte. Mariana estava sentada entre Eduardo e Clara com os olhos baixos. Quando chamaram seu nome para o depoimento, ela levantou devagar, o relicário escondido sob a blusa. Pode falar quando estiver pronta, disse o juiz num tom respeitoso. Mariana respirou fundo. Eu entrei no hospital para ter minha filha. Era para ser o dia mais feliz da minha vida. Mas tive uma complicação depois do parto. Fui levada para a cirurgia. Quando acordei, não sabia onde estava. Ninguém me explicava nada. Eu tentei perguntar, tentei lembrar quem eu era, mas ninguém escutava. Ela fez uma pausa longa e a sala ficou em silêncio. Fui levada para um lugar onde tratavam gente como se fossem coisas quebradas. Me davam remédios que me deixavam mole. Me chamavam por um número, não por um nome. E depois disso, perguntou o advogado, com cuidado. Eu fugi. Um dia, quando vi a porta destrancada, eu corri, sem saber para onde ir. Não lembrava quem eu era. Só tinha esse colar comigo. E a sensação de que alguém me esperava. E como sobreviveu? Dormindo na rua, pedindo comida, fugindo de gente que queria me machucar. Eu fui esquecida, tratada como se minha vida não valesse nada. Eduardo olhava para ela com lágrimas nos olhos. Clara também. O juiz fez uma breve anotação e disse: Obrigado, senhora Mariana. Seu relato será levado em consideração. Pode se sentar. Na saída, Mariana parou por um momento em frente ao prédio. O sol tocava seu rosto, e ela fechou os olhos como se precisasse daquele calor para manter os pés firmes no chão. Você foi muito corajosa, disse Clara com sinceridade. Eu tremi por dentro o tempo todo, Mariana confessou. Eduardo a abraçou pelos ombros. Mas você falou, você enfrentou, isso já muda tudo. Alguns dias depois, Alice chegou da escola mais quieta que o normal. Mariana percebeu na hora. O que aconteceu, filha? Uma menina falou que você não é minha mãe de verdade, que a sua história é mentira. Mariana sentiu um aperto no peito. E o que você respondeu? Alice tirou o relicário de dentro da blusa e mostrou para a mãe. Eu mostrei isso e falei. O coração dela é de verdade e bate igual ao meu. Mariana se abaixou para ficar na altura dela. Eu queria proteger você dessas coisas, mas a verdade é que nem todo mundo vai entender o que vivemos. Mas eu sei o que a gente viveu e sei que você me ama. Isso basta. Ela abraçou a mãe com força e Mariana sentiu o corpo inteiro reagir àquele gesto. Na terapia daquela semana, Mariana falou sobre a audiência. Foi duro, mas pela primeira vez eu me senti ouvida. Senti que minha dor era real para outras pessoas também. Você se sentiu validada? Perguntou a terapeuta. Me senti viva, e isso já faz toda a diferença. E sobre sua filha? Como está se sentindo na relação com ela? Cada vez mais perto. Às vezes, quando estou com medo de não dar conta, olho para ela e lembro. Ela me escolheu. Mesmo sem me conhecer, ela acreditou em mim. Isso é muito poderoso, Mariana. Ela foi minha luz, mesmo quando eu ainda estava no escuro. No final daquele dia, Mariana começou um diário, como a terapeuta havia sugerido. A primeira frase que escreveu foi simples, mas sincera. Ainda estou aprendendo a viver tudo isso, mas já não tenho mais vergonha de lembrar quem eu fui. Ela fechou o caderno com um leve sorriso e dormiu melhor naquela noite. Depois de meses de tratamento, sessões de terapia e muitos silêncios curados com abraços, Mariana recebeu alta. O médico explicou que ela ainda teria acompanhamento psicológico, mas que estava estável o suficiente para seguir com a vida fora do hospital. Ela escutou tudo com atenção, enquanto Eduardo e Alice esperavam na sala ao lado, impacientes. Está pronta para ir para casa? Eduardo perguntou assim que ela saiu do consultório. Ainda me sinto um pouco perdida, Mariana confessou,
ajeitando a alça da bolsa no ombro. Mas estou mais forte do que pensei que seria. Isso já é o suficiente para recomeçar, ele disse sorrindo. Alice correu até a mãe e a abraçou com força. Vamos dormir juntas hoje? Vamos sim, filha, respondeu Mariana, acariciando os cabelos da menina. Hoje e todas as vezes que você quiser. Na nova casa da família, tudo era simples, mas cheio de cuidado. Eduardo havia feito questão de preparar o quarto de Mariana com fotos antigas, flores e um pequeno cantinho para ela escrever. No primeiro dia, os três almoçaram juntos na mesa da sala, com uma alegria silenciosa que não precisava de exagero. Quer me ajudar a colocar a mesa amanhã também? Mariana perguntou a Alice. Claro, eu já sei onde ficam os talheres. O papai me ensinou. Eduardo observava as duas com um orgulho calmo. Ver Mariana sorrindo de verdade era algo que ele achava que nunca mais veria. Mais tarde, no quarto da filha, Alice mostrava seus livros e brinquedos. Você sabia que eu guardava todos os desenhos que fiz para você? Eu acredito, respondeu Mariana. Você tem um coração esperto. Eu lembro daquele dia na praça, quando eu vi seu colar, meu coração pulou. Era como se eu já soubesse que era você. Mariana olhou para o relicário que Alice usava no pescoço e sorriu. E agora, a gente nunca mais vai se perder. Naquela noite, depois que Alice dormiu, Mariana e Eduardo conversaram na varanda. Não sei o que esperar dos próximos dias, ela disse, olhando o céu. Às vezes acordo com medo de estar vivendo um sonho, e às vezes eu acordo grato por esse sonho ter virado realidade. Ele respondeu, sem tirar os olhos dela. A Alice é tão leve, tão cheia de vida. Eu achava que ela teria medo de mim, ou que não ia me aceitar. Ela te reconheceu antes de todo mundo, e agora você está ensinando ela a ver a vida de outro jeito também. Você acha que ela vai se lembrar de tudo isso quando crescer? Eduardo pensou por um instante. Talvez não de todos os detalhes, mas ela vai lembrar de como se sentia ao seu lado, e isso é o mais importante. 2 dias depois, Eduardo organizou uma pequena surpresa. Na sala havia uma caixinha sobre a mesa. Mariana a abriu, curiosa. Dentro estava o relicário que ela sempre usou, agora com uma pequena restauração. A foto original de Eduardo e ela ainda estava intacta, mas ao lado havia uma nova. Os 3 juntos, tirada no parque semanas antes. Eu pedi para restaurarem a corrente e colocarem uma imagem nova, mas sem tirar a antiga, porque as duas fazem parte da mesma história. Mariana ficou em silêncio por um momento. Depois, olhou para Eduardo com os olhos marejados. Você podia ter seguido sem mim, podia ter me deixado para trás como o mundo fez, mas não fez, porque você é parte de mim e agora parte da nossa filha também. Alice, que estava ouvindo escondida da escada, correu e abraçou os dois. A gente é um time agora. Mariana riu no meio das lágrimas. Um time com coração forte, e dessa vez ninguém duvidava que aquele coração estava inteiro de novo. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!